A Rádio Atlan apresenta Temas Complexos da Revelação Cósmica. Você está aberto para pensar sobre a complexidade da vida? Apresentação: Jean Val Elan. Estamos iniciando mais um programa pela Rádio Atlan, temas complexos da revelação cósmica. É muito bom ter você aqui conosco, porque juntos vamos refletir sobre aspectos melindrosos da nossa vida em muitos dos seus campos. Não é uma conversa fácil, não é uma temática de fácil compreensão e mesmo absorção na nossa sensibilidade, já que muitos de nós estamos infectados por ideias pré-concebidas e por ideais pré-concebidos que muitas vezes nos impedem de olhar para as coisas que de pronto a gente já não gosta, com as quais a gente já não concorda. Então o nosso olhar para essas coisas, ele já vai com as lentes de um certo preconceito. Mas aqui eu faço um convite a você. Ou não assista o programa, ou, caso você queira ir adiante, livre-se das lentes que dificultam a nossa mente se expandir para melhor compreender questões ainda não bem explicadas, como também se a nossa mente é cega para a possibilidade de que tal coisa seja importante, o nosso eu também será cego para a oportunidade de crescimento pessoal. Frente a assuntos difíceis de serem abordados, mas a revelação cósmica traz, na sua concepção básica, uma constatação complicada, que é de que a atual geração de seres humanos vai ter que passar de uma idade meio infantilizada no âmbito do seu psiquismo para uma idade adulta, mas sem ter tempo de passar pelos estágios da adolescência, juventude, da maturação, e isso é difícil, muito difícil. Então, nós vamos aqui falar sobre aspectos teriantrópicos, cujo conceito de pronto já meio que nos assusta, porque é algo desconhecido e, para quem conhece, já conhece dentro de perspectivas sensacionalistas, no âmbito das redes sociais, o que é muito complexo, complicado, mas faz parte da nossa vida. Mas assim, nós vamos nos referir aqui a questões mitológicas, a questões espirituais, para poder chegar nos nossos tempos atuais e construir algumas bases de conhecimento novo sobre o tema, para ver se assim novas compreensões podem ser edificadas pela nossa atualidade, ou seja, pela atual geração de seres humanos que vai e já está convivendo com essa questão e ninguém sabe o que fazer. Só que para falar disso, nós vamos ter que falar de identidade das pessoas.
identidade do ser humano. E esse conceito já está ocupado pela noção de identitarismo, e muita gente vinculada a questões de esquerda e de direita, do famoso pensamento de esquerda e do famoso pensamento de direita, que nesse caso não servem para coisa alguma, porque aqui nós estamos discutindo o quão cego nós somos em relação a uma questão e o que podemos fazer para tratar dessa questão de forma mais adulta. E se formos observar essa questão de um ângulo ou de outro, iremos já entrar no âmbito das discussões patológicas, emocionais, estéreis, onde um lado agride outro, mas ninguém discute a essencialidade do tema, onde a discussão fica prejudicada e a verdade é a primeira vítima de toda guerra, de todo confronto mental, e a questão do teriantropismo está passando por isso, e mais ainda na sua face chamada identitária. Então, o que é que nós atualmente entendemos como sendo identitarismo? É imperioso que percebamos que esse nome, identitarismo, ou movimento identitário, ele surgiu lá atrás por uma questão geopolítica, sociológica, que não tem nada a ver com esse tipo de discussão que nós estamos aqui refletindo a respeito. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os povos, as etnias europeias que conseguiram escapar a toda aquela matança, eles começaram a praticar um movimento identitário, mas no sentido de ter direito a lugar, a terras, a faixas de terras europeias para que seus povos ali pudessem continuar existindo. Então, o identitarismo, o movimento identitário, absorveu esse nome, e esse nome, em tese, historicamente, se ancora nesse tipo de situação. Só que mais recentemente, esse nome foi usado por grupos sociais de pessoas que compartilham aspectos da sua identidade e que terminam tendo, portanto, interesse comum, exatamente por compartilharem aspectos da sua identidade que não vê em todo mundo, mas só em algumas pessoas. Essas algumas pessoas, entre aspas, formam um grupo, aí surge um grupo social identitário que vai, entre aspas, defender o interesse comum que une essas pessoas em torno desse grupo. Em termos mais recentes, o movimento de ocupar Wall Street, o Me Too e o Black Lives Matter, Vida Negra Importa, foram e são considerados como movimentos identitários que têm suas pautas identitárias exatamente vinculadas a esses grupos sociais, a essas minorias que se sentiam e se sentem desrespeitadas por uma série de situações, questões essas que, obviamente, a minha condição de ser humano respeita e apoia, ainda que possamos discutir isso ou aquilo em torno desse ou daquele exagero, em torno das pautas que esses grupos apresentam, mas, de novo, ainda não é sobre isso que o programa Temas Complexos da Revelação Cósmica, ao pretender falar de identitarismo e teriantropismo, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu estou apenas citando, então, que essa questão identitária, ela tanto se refere à sua gênese, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, por uma questão de grupos vinculados à posse de certas faixas de terra, como, mais recentemente, a grupos sociais que, por causa de suas pautas comuns e interesses comuns, terminaram usando a expressão identitária
Mas, de novo, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui sobre o quê? Sobre uma questão anterior a isso tudo e sobre uma questão muito mais profunda do que todas essas temáticas mais recentes. Por quê? Porque essas pautas identitárias surgidas com o movimento identitário, sob a perspectiva de quem estuda o marxismo histórico ou científico, é dito, essas questões de pautas identitárias é a mesma coisa das classes. Então, a luta dessas pautas identitárias é a mesma coisa da luta de classes, que Marx falava lá atrás. Então, existe uma discussão, que eu não vou me meter, não é esse o objetivo do programa, podemos falar isso em outros programas, mas esse aqui vai usar a expressão identidade, identitária, de uma maneira muito diferente do que se refere a essas concepções às quais acabei de me referir. O objetivo do nosso programa, Temas Complexos da Revelação Cósmica, é refletir sobre painéis melindrosos no campo da vida. E aqui o identitarismo para nós, pelo menos para o tipo de estudo que eu tenho desenvolvido, se refere ao estudo das causas que existem por trás da identidade psíquica particularizada dos seres, notadamente os seres humanos. E que causas seriam essas e o que é que faz com que cada ser humano tenha a sua sensação particular como sendo que define o seu eu, como sendo que define a sua personalidade. Nós aqui vamos estudar nesse programa essas causas que estão, algumas, no mundo manifesto, que a gente pode a elas se referir de uma maneira mais fácil, mas também numa espécie de pano de fundo, ou seja, no imanifesto, em contextos que envolvem a vida na Terra, a vida neste universo, e aqui estamos tomando o pressuposto de que vivemos, sim, no âmbito de uma realidade que foi formatada lá atrás por processos que não vale a pena aqui a gente falar disso. Outros programas da Rádio Atlas já versam a respeito desse tema, mas é exatamente para poder situar que, para além da realidade que nós estamos nela inseridos, existem outras realidades ou faixas de realidades das quais influências e outros padrões de existência se movimentam, e isso influencia, isso funciona como certas causas para o que dentro desse aquário, ou dessa matrix, ou dessa realidade na qual vivemos, os que estão aqui dentro inseridos, ou os peixinhos desse aquário, se sintam dessa ou daquela maneira influenciado por tais forças, e mesmo porque dos peixes desse aquário, ou seja, dos seres biológicos, terem nascido do jeito que nasceram e terem desenvolvido suas personalidades do modo como nós nos conhecemos uns aos outros. Então é sobre essa questão identitária, é sobre a questão da identidade do ser humano e de outros animais não racionais, mas que compõem a natureza do nosso planeta, que é a única coisa que conhecemos. É sobre isso que nós vamos falar e começaremos a tratar desse assunto no nosso próximo bloco, e vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a seguir. Estamos de volta com o nosso programa Temas Complexos da Revelação Cósmica. E para
que possamos então encontrar palavras adequadas, ainda que sejam conceitos que não existem, teremos que praticar um certo neologismo por aqui, mas eu preciso definir, diante do que expus no bloco anterior, essa confusa situação da compreensão sobre o identitarismo. Então, para que haja ou possa existir uma distinção do que nós estamos preocupados nesse programa em refletir a respeito daquilo que já existe e é chamado de identitarismo, nós vamos chamar o tema desse programa de identitarismo espiritual, como maneira de distinguir o que estamos fazendo aqui dessas discussões estéreis, simplórias, que pessoas que estão vinculadas às suas paixões egocêntricas, vinculadas ao pendor do temperamento que tem pela direita ou pela esquerda, você ser alguém, você estar estudando ou preferir teses do embasamento sociopolítico do pensamento da direita ou de esquerda, isso é obviamente natural e é bom que o ser humano se envolva nessas discussões para que possa expressar mais e mais a sua cidadania com consciência. Mas na hora em que você se torna de direita ou de esquerda e passa a ser um alguém cego, conduzido por cegos, corrompidos e malucos, e você não vê mais as falhas do seu lado preferido e só vê falhas do outro lado, o nome disso aqui é muito esquisito, eu não vou citar aqui, mas isso não é ideologia. Isso é um ser humano absolutamente enjaulado num ismo em que o apequena e faz com que ele apenas conheça um pouco daquilo que ele acredita saber, e do que ele detesta ele já não sabe mesmo nada, e tudo que possa vir de lá ele já destrói e ataca a honra de quem veicula algo que não é do seu agrado. É isso que infelizmente virou a política pobre que nós vemos hoje no mundo, mas não porque a política em si seja pobre, é porque pobre, miserável é a maneira com que os seres humanos que agem desse jeito no campo da sua expressão política, odiando alguém, desonrando alguém e não praticando a discussão filosoficamente apropriada para que do contraditório possa sair novas luzes, novo aprendizado. Então, assim, não é para esse tipo de pensamento de pessoas que saem criticando tudo que é diferente do que elas gostam, como se essa pessoa fosse o céu e ele o representante de Deus e o resto, o inferno, representando o demônio na terra. Esse tipo de aspecto simplório, infantil e estéril, ridículo, que hoje, infelizmente, pauta a conduta das pessoas fundamentalizadas, radicais em termos de política e de religião, melhor não assistir esse tipo de programa, e caso façam, agradeço a honra, mas assim, não vai ser útil para ninguém que esteja cativo desse tipo de situação mental. É melhor procurar ajuda em outro lugar. Aqui não vai ter esse padrão de ajuda, porque nós aqui iremos entrar em certos abismos em que os assuntos poderão escandalizar facilmente pessoas fragilizadas em termos de alicerces mentais apodrecidos em relação ao que pensam, ou que pensam que estão pensando. Mas é muito fácil essas pessoas serem manipuladas. Aqui nós precisamos de pessoas livres, que possam movimentar o seu psiquismo e sua consciência de maneira adulta, de maneira a poder contribuir com uma discussão que importa sim à espécie Homo sapiens e que está longe de ser minimamente
vamos assim dizer, organizada. E a tentativa desses programas, que se referem aos temas complexos da revelação cósmica, no âmbito da Rádio Atlas, é exatamente de tentar organizar o início desse processo, formulando reflexões para ver se a partir daí as gerações futuras poderão fazer um melhor uso desses assuntos no sentido de torná-los apropriados ou úteis, ou mesmo servindo de base psíquica e de consolo e de conforto e de compreensão para os seres humanos que estiverem vivenciando na sua sensibilidade essas questões. Então, assim, primeira coisa que nós devemos definir quando estamos falando de identidade espiritual, e aqui eu estou chamando de identitarismo espiritual, vinculado, né, àquilo que seria a personalidade de um ser humano, em termos do que nós conhecemos de ciência, qual seria a gênese ou a causa aparente ou real daquilo que faz um ser humano sentir o que ele sente ou ser como ele é. Em tese, o que papai e mamãe, quando transaram, o espermatozoide, quando fecundou um zigoto, aqui surgiu um novo código de DNA, e seriam esses códigos genéticos, na lógica do darwinismo e do neodarwinismo, que apontam que esses genes, esses 28.869 genes, segundo algumas contas, na contagem do nosso genoma humano, outros dizem 25.000, 26.000, arredondam, mas em tese é isso aí. Segundo essa perspectiva, cada gene é um pacote, uma espécie de uma receita de produção proteica, e cada gene seria a expressão de milhares de códons, e códons são 3 das 4 bases nitrogenadas reunidas em 3 a 3 grupos de 3, milhares de códons formam um gene, e esse um gene pode produzir 1, 2, 50, várias proteínas, e o nosso conjunto de genes seria, então, a base receitual, ou seja, a receita, o genoma de um ser humano é a receita que produziu as proteínas que compuseram e compõem o corpo dessa pessoa, o seu cérebro e, por conseguinte, traços do psiquismo e das tendências desse ser humano. Então, a sensação que um ser humano sente, ela encontra uma certa ancoragem na questão genética, ou seja, os pacotes gênicos, os genótipos que existiriam no nosso genoma, traduziriam essas maneiras, essas formas de ser, desde o nosso corpo até o jeito como o nosso corpo se expressa, surgindo daí o epifenômeno do nosso eu. Existe uma discussão na ciência se esses genes, como Richard Dawkins se expressa em livros formidáveis sobre o assunto, se essa é a receita final, ou se além dos genes existem outras coisas que terminariam por também fazer parte da formação da personalidade do ser humano. A ciência para aí mesmo e apenas estuda a questão genética com a formação do cérebro, com os caminhos neuronais, ou seja, os caminhos que os neurônios, que são as células cerebrais, as sinapses que ligam os neurônios. Então, o que se chama conectoma, que é o resultado de todas essas ligações, essa rede neural com
o registro de tudo que o ser humano pensa e sente sob a forma de sinapses vinculadas aos genes, ou seja, o lado materialista da ciência enxerga isso aí e faz com que a consciência humana seja um mero produto de uma causação ascendente, é assim que os cientistas chamam, e faz com que em o cérebro pulsando o eu de alguém passe a existir. Então esse eu e as sensações que ele coleciona seriam resultante da questão dos genes, que a gente já herda de papai e mamãe, ponto final. Só que a própria ciência, a mais avançada, apresenta a causação descendente, que diz que há algo além da matéria, e a ciência quântica chama isso de observador, ou corpo sutil, ou corpo quântico. Aqui estamos falando de alma, de espírito, que a forma como esse corpo quântico vibra é que definiria como esses genes se comportam. Então aqui nós estamos falando tanto de uma causa situada além da fronteira da nossa realidade, como uma outra causa, que é o gene, que já faz parte do que acontece no âmbito interno da nossa realidade. E é por isso que, em ficando essa coisa lá fora e uma coisa aqui dentro, a gente diz, fora da Matrix tem um espírito que me anima, que está encarnado, e aqui dentro está o meu corpo que emergiu a partir desse código, e o meu eu humano seria produto dessas duas componentes. É esta a opção que nós aqui vamos abraçar para poder falarmos de identitarismo espiritual, de personalidade humana e de teriantropismo em todas as suas formas de expressão, para nós podermos entender os dias difíceis que nós humanos estamos passando, ainda que, em verdade, sempre a vida humana foi a garagem, foi a espécie que deu e dá guarida a todas as formas de expressão dos psiquismos espirituais. E o que nós estamos vendo hoje na Terra, quando pessoas se comportam de uma forma, entre aspas, diferente, esquisita em relação ao padrão do que nós chamamos de normalidade do psiquismo humano, isso já vem acontecendo desde que existe a espécie Homo sapiens. Mas por que é que você está falando nisso? Com base em quê? Os compêndios mais antigos, que remontam à história da nossa ancestralidade, que nem mesmo a ciência disso fala, hoje nós, ingenuamente, criminosamente, chamamos isso de mitologia, ainda que sejam páginas e mais páginas, compêndios e mais compêndios, que falam de um passado que está registrado nessas páginas, mesmo muita coisa tendo sido destruída, e que nós, os tais humanos pós-modernos, olhamos para isso, lemos e pensamos, isso não pode ser verdade, isso não deve ter acontecido lá no passado. Pois muito bem, as coisas aparentemente estranhas que nós vamos ser obrigados a conviver, e já estamos sendo obrigados a conviver com elas, como fazendo parte da nossa vida, são esses fantasmas que nós varremos para debaixo do tapete da história, e esses fantasmas sempre tentaram sair debaixo do tapete, alguns conseguiram, mas o tapete agora já foi totalmente destruído, já não mais existe, e simplesmente o genoma humano vai ter que receber toda a gama acumulada de pendências desse passado teriantrópico, mas eu estou falando tanto em teriantropismo. O que é teriantropismo?
Nós vamos falar disso quando voltarmos do intervalo que agora faremos e no nosso retorno iremos continuar a refletir sobre o identitarismo na sua face teriantrópica. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Temas Complexos da Revelação Cósmica aqui na Rádio Atlan. E no bloco anterior nos referimos ao conceito de teriantropismo. É um tema muito complexo para os tempos em que vivemos. Por quê? Porque nos registros mais antigos que os nossos ancestrais fizeram, essa questão teriantrópica era extremamente comum e esse conceito era usado, o conceito da teriantropia, para se referir às divindades anfíbias, às divindades que tinham como característica possuir no seu corpo uma parte tipo serpentina, tipo serpente, tipo dragonoide, ou que seja, e a outra parte algo de humano. Então, essa expressão teriantropia, ela é extremamente comum no uso dos nossos antepassados, mesmo na mitologia grega, traduzida mais recentemente que outras, aqueles centauros, aquilo é teriantropia, uma parte cavalo, parte humano. Ou seja, os bucentauros, os ovnicentauros, inicentauros, toda uma carga de seres assim nominados nesse passado estranho das nossas raízes. A teriantropia estava lá. E o impressionante é que era extremamente comum. Hoje é tema tido pela maioria das pessoas como sendo algo ridículo, algo absolutamente inverídico, algo que nem se deveria a isso se referir, de tão medíocre que o assunto é. Mas a mediocridade aí não está no assunto, está na característica da ignorância que marca o psiquismo do rebanho humano, que, por desconhecer o assunto, às vezes até ironiza e age de forma pitoresca, mas na verdade estão apenas atestando o quanto desconhecem o passado humano. Nós estamos aqui falando de uma expressão que em grego o terian significa besta, animal, fera, e o antropos é o lado humano. Então teriantrópico vem de terian e antropos, que é algo extremamente fecundo em termos de base de estudo em tudo que é mitologia. E, novamente, era muito usado para as tais divindades. E aqui a gente deve se perguntar, divindade em que sentido? Essa é a questão. Os humanos somos tão ingênuos e sempre tão ignorantes em relação às coisas que nos rodeiam, que na convivência com isso, nossos antepassados, pelo simples fato daquilo não ser humano, eles entendiam como sendo espécie de deuses e por isso teriantropia ficou ligado à questão da divindade, ou esses seres serem entendidos como divinos. Se você pegar 100 pessoas ao léu em qualquer lugar da Terra e for falar disso, à exceção dos povos
africanos, todos os demais vão cair na risada e a cada 100 pessoas, provavelmente uma ouviu falar a respeito disso. Mas na África, talvez esse percentual seja bem maior. Por quê? Porque nós temos todo um processo histórico que nos mostra o quê? Que nos mostra que não é tão ridículo assim falar desses assuntos, por uma questão bem simples. Se nós analisarmos os nossos últimos 47 mil anos de história, desde o Paleolítico Superior até o Mesolítico, o Neolítico, nós vamos encontrar artes rupestres, notadamente no mundo europeu e também no mundo africano. E se você, por exemplo, olhar as artes rupestres dos Bosquimanos-Sam, no sul na África, onde hoje é a Namíbia, no deserto do Kalahari, você vai encontrar milhares de desenhos, de pinturas, de sinais que apontam exatamente para a presença de seres teriantrópicos convivendo com os humanos. Ah, mas isso é coisa da África. Não é não. O problema é muito sério, porque se você for para o continente europeu, você vai encontrar também, e muito, em Chauvet, em muitas cavernas na França, na Turquia, em Altamira, são muitas as fontes de pinturas rupestres na Europa, em que também os seres teriantrópicos aparecem. E assim, a questão é, essas pinturas têm 42 mil anos, 37 mil anos, 30 mil anos, 25 mil anos, os Bosquimanos-Sam são mais 17 mil anos, 15, 14 mil anos. A pergunta é, se isso não fosse um fato importante para os nossos ancestrais, isso o quê? A presença de seres teriantrópicos convivendo com os humanos, por que é que diabos eles iriam retratar isso em muitos dos desenhos que eles fizeram e iriam registrar isso nas tradições orais de mais de uma centena de mitologias? Aí a pergunta que se faz é, ok, então se isso era tão comum lá atrás, por que é que hoje a gente não vê mais isso? Isso o quê? Esses seres teriantrópicos andando aqui no meio da rua, na esquina, blá blá blá. Por duas questões. Porque antes os portais entre o nosso universo e o universo vizinho de onde esses seres se originaram estavam abertos e eles passavam de lá para cá. E hoje esses portais são fechados. Mas no tempo em que as histórias das mitologias foram contadas e os tempos aos quais essas histórias se referem, esses portais estavam abertos. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é porque hoje nós não vemos isso. Porque nós, humanos, sob uma certa ótica dessas histórias, existimos exatamente porque somos descendentes dos teriantrópicos, ou seja, os teriantrópicos surgiram primeiro, aí depois, com a evolução, nós humanos fomos nos especiando em nós mesmos, ou seja, na raça Homo sapiens, com pernas, braços, ou seja, aquela evolução reptiliana, mamífera, primata e primata superior, chegando no aspecto hominal que nos marca, isso
seria um desdobramento do teriantropismo sob a perspectiva das histórias contadas no âmbito das mitologias. Aí alguém poderá dizer, mas a antropologia atual e a própria teoria da evolução moderna provam o contrário. Não, não provam. As teorias atuais não provam nada. Elas apenas partem do pressuposto darwinista da seleção natural, da origem das espécies, mas a transição interespécies ainda é assunto aberto. Aí cabe opinião de tudo, aí tem teoria do equilíbrio pontuado, aí tem até pulos ou saltos quânticos que os genes, alguns tipos de genes conseguiriam promover em si mesmo, provocando mutações modificativas e não só adaptativas. Então, assim, o tema está em aberto. Agora, o que é que não está em aberto? É o preconceito humano que não consegue discutir esse tema a não ser como história sem futuro de mitologia. Então, nesse primeiro programa que estamos fazendo aqui de temas complexos da revelação cósmica, nos referindo a essa questão do identitarismo espiritual e ao terianismo, nós vamos concluir o programa de hoje, que será continuado nos outros programas desta série, dizendo o seguinte: vamos só por um momento imaginar que o que a ciência hoje não sabe dizer, mas os cientistas se arvoram de que sabem o que estão dizendo e afirmam que antes se afirmava que o homem veio do macaco, hoje se diz que tanto o homem como o macaco vieram de um ancestral comum. Mas ninguém prova coisa alguma porque faltam fósseis para demonstrar isso. Então é tudo chute. Então, chute por chute, o que está descrito nas páginas das mitologias e nas pinturas rupestres por mais de 30 mil anos, e esse cabedal é muito maior do que tudo que nós imaginarmos no campo da ciência, filosofia e religião. O compêndio mitológico é muito maior em vários assuntos e em especial nesse. O problema, então, dos hoje chamados teriães, que são seres humanos que de repente começam a se comportar como se estivessem imitando certos animais. Crianças que nascem e começam a apresentar comportamento de inadequação em relação à sua identidade humana. Crianças que nascem e começam a se comportar como, entre aspas, bichos. E as famílias não sabem o que fazer com isso. Sofrem, muitas famílias escondem, porque eles não conseguem conviver com essas crianças se comportando animalescamente, falando. Outros têm um comportamento mais suave ainda, que apresentem a fenomenologia, até se deixam filmar e se reúnem em grupos, e a internet, nas suas redes sociais, estão cheias desses exemplos. O que seria isso? Isso é invenção desse pessoal? Nós não podemos falar de 100% dos casos, mas o que é que nós estamos afirmando no programa Temas Complexos da Revelação Cósmica? Que este assunto é tremendamente sério e, como alguns terians dizem nas entrevistas que dão, eles se sentem em alguns momentos da vida humana deles como sendo aqueles animais, e para eles simplesmente é impossível não se expressar daquela maneira. É como se houvesse um motor genético dentro deles que os obrigam a fazer aquilo. Então,
Pergunta que deixaremos aqui para refletirmos em outros programas que darão sequência a este é: será que estamos falando aqui de espíritos que já tiveram experiências nesses tipos de corpos teriantrópicos no passado? E esses corpos feneceram, morreram, e agora esses espíritos estão nascendo como seres humanos e trazem essa fórmula mental como herança comportamental? E se isso for a resposta para o que está acontecendo na humanidade, o que é que isso significa? Então, nós encerramos o programa de hoje dizendo: o drama é real, existe esta questão espiritual. O significado disso nós iremos demorar bastante a entender, mas a questão de percentual da humanidade envolvido com isso ainda nem começou de fato a acontecer. Então é um tema sério que não pode ser motivo de brincadeira. Eu vejo às vezes pessoas comentando: ai, Jesus, venha para resolver esses problemas, aí bota lá um retrato de um teriã andando desse ou daquele jeito, ai, só Jesus nos salva. Ou seja, são coisas inadequadas de pessoas absolutamente despreocupadas quanto à questão do respeito, da honra, e que devemos sempre emprestar os assuntos que não entendemos e as pessoas que a gente acha que são diferentes, que merecem o nosso respeito, para que também sejamos respeitados nas esquisitices que nós temos. Então, ficam aí essas sementes para refletirmos sobre esses assuntos e voltaremos no próximo programa dos temas complexos da revelação cósmica sobre o terianismo. Voltaremos na edição número 2 desses programas e convidamos vocês a refletirem sobre esses temas de uma maneira séria, e nos encontraremos então no próximo programa da série. Um grande abraço, obrigado pela audiência junto à Rádio Atlas e até breve. A Rádio Atlas apresentou Temas Complexos da Revelação Cósmica. Você está aberto para pensar sobre a complexidade da vida? Apresentação: Jean Val Elan.